Olá! Nessa videoaula vamos continuar a falar do ruído ocupacional. Estávamos tratando sobre a intensidade e sua formulação matemática. O nível de pressão sonora ele é 10 vezes o logaritmo de P sobre P0 ao quadrado, onde P é a pressão sonora instantânea, a pressão da fonte sonora em newtons por metro quadrado. P0 é o limiar de audibilidade, que nós já vimos, 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons por metro quadrado. Ou, se quiserem de forma numérica comum, 0,00002 newtons por metro quadrado. NPS, como sabemos, é o nível de pressão sonora que será dado em decibéis. É a grandeza que reproduz logaritmicamente a resposta do ouvido humano. Então, com base nessa equação, nós podemos calcular qual é o nível de pressão sonora, por exemplo, do limiar de audibilidade, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, se P for 2 vezes 10 a menos 5, aplicando-se à equação, NPS do limiar de audibilidade seria 10 vezes logaritmo de P0 sobre P0 ao quadrado, porque P vai ser o limiar de audibilidade, ele vai ser o próprio P0. P0 sobre P0 é 1, 1 ao quadrado é 1, logaritmo de 1, as calculadoras científicas fazem, logaritmo de 1 é 0. Então, multiplicando por 10 dá 0. NPS do limiar de audibilidade é 0 decibéis. Também podemos calcular o NPS do limite da dor, que é 200 newtons por metro quadrado. Se você aplicar a equação, NPS do limite da dor é igual a 10 vezes logaritmo de 200 vezes 10 elevado a 7, de 200, que é o P, né? 200. A fórmula está aqui, 200, dividido por 0,00002. Isso vai dar 10 elevado a 7. Então, o logaritmo 10 elevado a 7 ao quadrado é 10 elevado a 14. Então, vai dar 10 vezes logaritmo de 10 a 14. Logaritmo de 10 elevado a 14 é igual a 14. 14 vezes 10, 140. Então, o nível de pressão sonora do limite da dor é 140 decibéis. Quer dizer, ruído de 140 decibéis, para a maioria das pessoas, dói. Vou fazer aqui um lembretezinho, aqui, porque essa conta, só para ilustrar aqui, deixa eu ver se eu coloquei em algum lugar aqui. Acho que eu coloquei aqui. Aqui. Só um lembrete. O logaritmo de A ele é igual a B, o que implica que 10 elevado a B é igual a A. Então, por exemplo, logaritmo de 10 ele é igual a 1. Por quê? Substitui 1 aqui, porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Tá vendo? Logaritmo de 10 é igual a 1. O logaritmo de 100, se A for igual a 100, ele é igual a 2. Por quê? Porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Ok? O lembrete? Bom, vamos dar sequência aqui. Outra característica da intensidade do ruído é sua relação com a distância, tá? As fontes de ruído e também as demais fontes de som, elas emitem ondas sonoras em todas as direções, de forma semelhante às ondas geradas na superfície, por exemplo, de um lago, quando a gente joga uma pedra no lago, né? Então gera aquelas ondas concêntricas que vão para todos os lados. A intensidade do ruído, ela vai decrescer proporcionalmente com o quadrado da distância em relação àquele ponto de origem ou em relação à fonte do ruído.
Isso em decibéis significa dizer que o ruído ele cai 6 decibéis a cada vez que dobra a distância, tá? Tipicamente os equipamentos industriais ou alguns sistemas industriais, o ruído emitido por eles é classificado a uma certa distância. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, o escapamento de um gerador de energia. Após passar pelo silencioso, o ruído lá na folha de dados, no catálogo lá do fabricante, diz assim, o ruído é 85 decibéis a 1,5 metro. Ou 75 decibéis, por exemplo, a 7 metros. Tipicamente, eles se informam qual é a distância ao qual o ruído emitido pela fonte se refere. E, tipicamente, na maioria das vezes, essa distância ou é 1,5 metro ou 7 metros. Então, por exemplo, qual que é o ruído da lixadeira? A lixadeira tem um ruído de 90 decibéis a 1,5 metro. Ou 90 decibéis a 7 metros, por exemplo. É assim que se fala, ou que se qualifica o ruído, a intensidade do ruído de uma fonte sonora, em função da sua distância. Bom, se o ruído, por exemplo, nesse caso aqui, 85 decibéis a 1,5 metro, quer dizer que a 3 metros, que é o dobro, esse ruído vai ser de quanto? Vai ser de 79, né? 6 decibéis a menos. Tá bom, ele é de 79 a 3 metros. Então quer dizer que a 6 metros, que é o dobro de 3, esse ruído é 73, porque 73 está 6 decibéis abaixo de 79. É simples. A cada vez que a distância dobra, o ruído cai 6 decibéis. Legal? Então essa é a característica do ruído em função de sua intensidade. No próximo vídeo vamos falar do ruído em função da frequência. Tá bom? Até lá!